e representando uma paixão e um desafio que é a educação e acessibilidade, que é um tema que eu adoro e trabalho há bastante tempo. Agradecer também os meus colegas que estão aqui, Marcelo Montinelli e a Tatiane Oliveira, que fazem parte da minha equipe, Amanda Tojal, a professora Marília, que são grandes amigas e mestres, e a Valquíria, que eu não conhecia e que eu fico muito contente também estar aqui dividindo depois da mesa comigo e saber que é uma pessoa que também está aí nessa caminhada, falando e desenvolvendo trabalho em acessibilidade. O Museu do Futebol, para quem não conhece, é um museu que fica em São Paulo, um museu relativamente novo, é um museu que nasce, inaugurado em 2008. Gente, se eu ficar sentada, vocês se incomodam ou não? Ah, que bom. Eu fico mais confortável, porque eu sou um pouco tímida. Oi? É que eu sou tímida. Alguém aqui conhece o Museu do Futebol? Ok. O Museu do Futebol, ele fica no Pacaembu, ele é um museu novo e temos a sorte, né, de ser um museu que já nasce sendo acessível, o que pra gente é uma sorte, né? Ele já nasce com um programa de acessibilidade que se chama PANF, né, que é o Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol. A Amanda Tojal, inclusive, foi a pessoa que nos ajudou a pensar nesse programa desde o começo. Então, ele já é pensado para atender todas essas pessoas que têm deficiência. Na verdade, acho muito importante lembrar que quando a gente fala em acessibilidade, a gente pensa no sentido mais amplo da palavra, né? Não só pessoas com deficiência, pelo menos é assim que eu entendo. Acessibilidade é para todos. Então, um programa, um projeto de acessibilidade, eu entendo que ele deve atender a todos, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas idosas, crianças, enfim, atingir a todos. Aqui a gente tem algumas ilustrações de elementos, de recursos técnicos que surgem já nesse programa de acessibilidade. Então a gente tem banheiros adaptados, piso tátil, plataforma adaptada, não só para cadeirantes, mas para pessoas também com alguma dificuldade de locomoção, para carrinhos de bebês, escada rolante, o piso tátil, a gente tem audioguia, um audioguia para pessoas cegas e pessoas com baixa visão, e o audioguia, o piso tátil, o audioguia ele é todo narrado em cima do piso tátil. Então, quando a pessoa cega ou a pessoa com baixa visão, ela chega no museu e ela pede o audioguia para ela ter autonomia de fazer a visita sozinha, sem necessariamente a ajuda de um educador, a visita de um educador, ela faz o percurso em cima de um audioguia, que eu acho que isso é uma coisa bem bacana. Bom, falar um pouco de um projeto que é a minha paixão, realmente me sinto muito orgulhosa de fazer parte desse projeto, que é o Deficiente Residente. Eu trabalho como educadora desde 1998, comecei como educadora em 98, educadora em museu. E em 2010, eu entrei no Museu do Futebol como supervisora de equipe. Hoje eu estou na coordenação. Quando eu entrei no museu para ser supervisora, eu justamente fui chamada para entrar no museu porque eu já tinha uma longa experiência no campo da acessibilidade. Uma experiência muito mais na vivência do que na parte acadêmica. Por uma paixão mesmo no cotidiano de viver com essas pessoas. E eu me deparei com uma equipe. Pelo museu já ser acessível, né, o museu a gente recebe muitos grupos de pessoas com deficiência e pessoas que a gente chama de público espontâneo, pessoas que vão espontaneamente sozinhas ao museu. E eu me deparei com uma equipe que estava pronta para receber essa equipe com muita boa vontade,
mas com muitos medos, muitos fantasmas, porque esse grupo chega ao museu e a equipe estava lá e tinha receios, né? Então, quando eu cheguei para supervisionar essa equipe, conversando com a equipe, eu virei e falei, gente, qual é o problema, né? A gente tem grupos de pessoas cegas ou grupos de pessoas com deficiência intelectual que estão vindo aqui no museu e eu estou vendo que vocês têm alguns receios. Como é que a gente vai resolver isso? O que está acontecendo? Vocês querem fazer alguma capacitação, algum curso? E daí o grupo começou a trazer fantasmas, e que foi muito bacana, porque a gente foi conversando internamente e a gente foi percebendo que era uma coisa interna mesmo, de dentro para fora, que eram problemas, eram questionamentos internos. Coisas básicas que acho que todo mundo sente e que poucas pessoas às vezes têm coragem até de conversar, que são as barreiras atitudinais. Medos de, olha, tem uma pessoa cega que está chegando no museu e eu não sei como chegar até ela. Eu falava assim, mas como não sabe? Não, eu não sei, Ali, eu tenho receio de perguntar para ela se eu posso acompanhá-la para fazer um percurso no museu. Eu falava, mas qual é o receio? O receio é se eu posso usar a palavra ver, se ela está vendo. E eu falava, bom, mas como é que você vai quebrar esse receio? Como é que você vai saber se você pode falar ou se você não pode falar, se você não perguntar para ela? Eu não posso responder por ela. Qual outro receio você tem? Daí um outro educador falava, eu não sei como é que eu posso conduzir um cego no espaço. Se eu pergunto, se eu pego no braço dele ou se é ele que pega no meu braço. O outro trazia um outro receio e a gente começou a conversar entre a gente. E a gente começou a perceber que eram muitas as questões e que entre a gente fazia muitos exercícios, a gente foi para o espaço fazer exercícios de vendar os olhos, um educador vendava os olhos, o outro educador conduzia, foram exercícios muito de vivências, foram exercícios válidos, muito, muito importantes para a gente vivenciar o papel do outro, porém a gente conhecia aquele espaço, a gente conhece aquele espaço, a gente trabalha naquele espaço, então a gente não podia estar falando pelo outro. E de repente entra a gente numa conversa entre equipe, que eu acho muito bonito, porque foi entre nós, né, não foi uma coisa imposta pela instituição, foi uma conversa entre educadores, foi uma coisa humana mesmo. A gente falou assim, bom, por que não trazer uma pessoa com deficiência para conviver com a gente? Essa pessoa vai poder falar para a gente como ela quer ser tratada dentro de uma instituição cultural. E daí surgiu a ideia do projeto Deficiente Residente. Então aqui tem alguns tópicos do projeto. Então o projeto ele foi idealizado pelo Núcleo Educativo em 2010, perante a dificuldades, medos e resistências no contato com a pessoa com deficiência. A cada ano, 2 residentes participam do projeto durante 3 meses, ou seja, o projeto ele surgiu em 2010, a gente está em 2014, então a gente já tem alguns anos de projeto, depois eu vou falar de todos os anos. Eu acho que a grande diferença do projeto, para mim, a grande beleza do projeto é justamente porque o projeto ele é pensado com a pessoa com deficiência e não para a pessoa com deficiência. Eu acho que aí está a grande diferença e a grande simplicidade, é muito simples, e isso faz toda a diferença. Ele prioriza a relação humana para que se amplie a noção e o significado das nossas diferenças, das nossas experiências atitudinais. E pelo conhecimento em conjunto adquirido, tanto o educador quanto o residente, eles são protagonistas nesta ação. Isso é muito importante também. O que é residência? Residência. Compreende-se por residência o ato de conviver e, a partir deste convívio, estar em contato com as complexidades presentes nos indivíduos que compartilham dessa experiência. A ideia da residência é justamente isso, é o ato de conviver. Quero deixar bem claro, todas as vezes que eu vou falar desse projeto, surgem várias questões. A ideia do projeto a gente não quer se tornar especialista em deficiência, somos educadores.
A ideia é justamente quebrar as barreiras atitudinais para que a gente possa atender melhor o nosso público, né? A gente quer conhecer melhor o nosso público. Então, como a gente trabalha dentro de um museu e a gente recebe todo tipo de público, a gente quer cada vez mais atender melhor esse público que chega. Então, quebrar a barreira, atender melhor uma pessoa cega, uma pessoa com deficiência intelectual, uma pessoa surda. Então, foi exatamente por esse motivo que surgiu o projeto. A primeira edição em 2010, resolvemos trabalhar com a deficiência visual, justamente porque o museu ele é um espaço visual. A maior dificuldade que os educadores trouxeram era justamente trabalhar com a pessoa cega ou a pessoa com baixa visão. Eu conheci uma pessoa cega, que é o Paulo Pitombo, que é essa pessoa que está aqui na foto de camisa vermelha. E o Amauri, que na época era meu assistente, ele conhecia o Paulo Pitombo, que ele tem baixa visão. E foi muito bacana também, porque a gente trabalhou dentro da deficiência visual com duas características bem diferentes, né? Uma pessoa muito dependente, que não enxergava absolutamente nada, que dependia da gente, para a gente fazer a descrição de tudo, para a gente conduzi-lo no espaço. E o Paulo Pitombo, que tinha baixa visão, que não queria depender de ninguém, que não queria que a gente conduzisse ele no espaço, mas que na verdade não enxergava quase nada. E durante esses 3 meses, a experiência foi demais. Eu não consigo nem traduzir em palavras para vocês o quanto que a gente aprendeu e o quanto que eu tenho certeza que eles aprenderam também. Para finalizar a primeira edição, depois desses 3 meses de residência nesse primeiro ano, eles trouxeram a ideia da gente fazer um fechamento onde todos os educadores que estão de vermelho aí na foto vendassem os olhos, inclusive eles, né, porque como o Paulo Pitombo tem baixa visão, ele também quis vendar os olhos, e todo mundo fizesse ali uma atividade em massinha, plastilina, né, que é uma espécie de massinha, enfim, fizesse ali alguma coisa que representasse, algum objeto que representasse o que foi a residência e que dissesse alguma palavra que também ficasse como registro do que foi esse primeiro ano de residência. E eu acho que as palavras aí dizem tudo, né? Evolução, segurança, imersão, mistura, compreensão, autonomia, alteridade, inédita, reconhecimento, amor, interação, pluralidade, singularidade. Patuítica. Oi? Patuítica. Ah. Faltou. Até agora eu estou falando da parte humana, né, dessa parte da transformação humana, mas os residentes eles atuam também como consultores da parte do museu mesmo, né, da parte da exposição, da expografia do museu. Uma coisa muito interessante que aconteceu nesse primeiro ano de edição do Deficiente Residente, para quem conhece o Museu do Futebol, como eu falei, o museu ele é inteiro acessível. Em todas as salas do museu, a gente tem um totem, que é um totem explicativo, com uma breve introdução do que diz o que é aquela sala, né? E esse totem, ele está falando o que é em português, em inglês, espanhol e em braille. A princípio, esse braille, ele era vertical. Então, a pessoa cega, ela chegava, ela lia, né, o braille, e quando a gente teve a residência, o Zé ele agiu como consultor e ele passou uma coisa muito interessante pra gente. Ele virou e falou, olha, em primeiro lugar, muito bacana vocês terem braille em todas as salas, isso é raro, então vocês já estão de parabéns, muito bacana, né, a gente já fica muito feliz nesse sentido. Mas seria muito importante se vocês conseguissem mudar esse braille que está vertical para uma coisa um pouco mais inclinada. Porque a gente cansa, a mão da gente, se a gente lê muito tempo com a mão nessa posição vertical, a gente perde a circulação nas pontas dos dedos, porque o nosso olho é a mão, né? E em relatório é tudo, né? Relatar as coisas. Isso a gente aprendeu, isso funciona. A gente fez relatório, a
a gente fotografou, levamos isso para os nossos gestores e a gente conseguiu essa mudança. Então a gente tem aqui embaixo, nessa primeira foto, aqui embaixo, como era o totem, e na foto acima, a mudança como ficou. Então a gente conseguiu, com o projeto, uma mudança em todas as salas do museu. A mesma coisa aconteceu com os aparelhos do audioguia. A gente tinha uns aparelhos grandes, que eu não lembro o nome, era o mesmo que tinha na Pinacoteca, né, Amanda? Você sabe o nome? Não, é um aparelhão enorme. É tipo audioguia normal, né? Só que pesado, cômodo, e a gente acabou conseguindo também trocar todos esses aparelhos por um iPod, um aparelho tipo um iPod pequenininho, Shuffle. Então é nesse sentido, né? Eles atuam na parte atitudinal e no campo também como consultores. Então aí, essa parte que eu acabei de falar, a gente tem alguns... Ai gente, meu Deus do céu. 5 minutos. Eu vou ter que correr. Então, passa. Segunda edição do projeto, a gente trabalhou com a deficiência intelectual. Foi uma experiência fantástica, porque escolhemos trabalhar com dois rapazes com duas deficiências até então desconhecidas, não muito conhecidas pra gente, que é a síndrome de Asperger e o autismo. Justamente a gente quis trabalhar com uma deficiência, foi uma escolha da equipe trabalhar com uma deficiência intelectual que não aparentasse, porque os educadores trouxeram justamente que quando uma pessoa com uma deficiência intelectual ela chega no museu, vou dar um exemplo, uma pessoa que tenha uma síndrome de Down, ela chega no museu, você sabe que ela tem uma síndrome de Down, então você já vai com mais cuidado. Quando estou dizendo do atendimento de um educador, quando o educador ele vai conversar com uma pessoa desarmada, né? E a pessoa ela é um autista, e ela de repente não consegue entender o que o autista fala. Às vezes o educador ele fica tão desconcertado que ele não sabe o que fazer. Então escolhemos trabalhar com síndrome de Asperger e com autista justamente que tinham comprometimentos de fala, que eram literais. A gente a gente trabalha no museu de futebol, as pessoas vendem em jogo de futebol, às vezes a gente falava assim, nossa, as pessoas estão se matando ali fora. E eles corriam para o banheiro, ficavam desesperados. Então, assim, foi uma convivência incrível, porque a gente teve que lidar com a literalidade, com o André tem a fala muito devagar, o Mário tem a fala muito rápida. Eu estou acelerando, gente, desculpa. Um jogo que a gente desenvolveu com eles para trabalhar também as expressões faciais, porque eles tinham muitas dificuldades de olhar as imagens no acervo, por exemplo, e identificar se as pessoas estavam tristes, se elas estavam contentes, se elas tinham raiva. Então, eles ajudaram a gente a pensar num jogo, numa atividade lúdica, para podermos trabalhar não só com pessoas com uma deficiência parecida com a deles, mas também com crianças, de repente, e poder ensinar a olhar uma imagem do acervo e, ao mesmo tempo, trabalhar de uma maneira lúdica ali as imagens, as expressões faciais. Terceira edição, escolhemos trabalhar com duas pessoas surdas. Eu arrisquei, eu optei que a equipe não fizesse aula de Libras, justamente porque não nos preparamos para receber os outros residentes. Então eu não quis que a gente se preparasse para receber duas pessoas surdas. Foi um risco. Mas se a gente se preparasse, a gente não ia ter a barreira da língua. E eu quis que a gente tivesse a barreira da língua. Porque essa é a proposta do projeto. Mas escolheram trabalhar com duas pessoas que faziam leitura labial, né? Então isso ajudou muito a gente. E uma coisa muito bacana que aconteceu nessa edição é que eles deram aula de Libras pra gente todos os dias e a gente filmou. Todas as aulas de Libras foram filmadas. E até hoje a equipe, sozinha, continua fazendo quinzenalmente, né, Tati? Quinzenalmente aula de Libras por conta própria. E hoje a equipe não é fluente, mas se qualquer pessoa surda chegar na equipe, eu tenho uma equipe que vai saber receber aquela pessoa, pelo menos para explicar razoavelmente o museu em Libras.
A terceira, bom, enfim, aí, a quarta edição trabalhamos com a deficiência física, escolhemos trabalhar com a paralisia cerebral e com uma pessoa que estava lesionada, um cadeirante. A paralisia cerebral para a gente foi uma quebra de barreira incrível, porque a Fernanda tem a compreensão cognitiva 100% preservada e a fala muito afetada, então é muito difícil entender o que ela fala e a gente teve que se esforçar muito para entender o que ela falava e pessoas como a Fernanda vão muito ao museu, né? E às vezes ela falava e a gente falava, Fernanda, não estou entendendo o que você está falando, e ela falava, você vai entender, e ela falava, vocês têm que se esforçar, vocês têm que olhar para mim, jamais perguntem para a pessoa que estiver com a pessoa que tem paralisia cerebral, perguntem para a pessoa, não pergunte para a mãe, não pergunte, é para a pessoa que você tem que perguntar, se esforcem. Aqui são algumas fotos ilustrativas também, né? Sempre pensar na altura das coisas, elas têm que funcionar como cadeirante. Ali a gente tem algumas imagens de alguns jogos, alguns materiais táteis. A Fernanda tem uma dificuldade muito grande motora, então ali a gente também testou alguns jogos para ver se funcionava também com a coordenação motora dela. Esse ano está sendo um desafio maravilhoso, a gente não está trabalhando com nenhuma deficiência, porém estamos trabalhando com a saúde mental. Justamente escolhemos ter um residente só, por ser um campo muito desconhecido para a gente, para mim principalmente. Eu não quis arriscar muito e convidamos uma pessoa, procurei uma instituição, que é a SECO, eu e Marcelo, que é meu assistente, fizemos algumas reuniões. A Margarete, que é da Pinacoteca, também deu muitas assessorias para a gente. E a SECO acabou, eles indicaram o Luiz, que está ali, o Luiz Felipe, de verde, que tem esquizofrenia, e está com a gente já há um mês e meio? Um mês e meio. E é impressionante o retorno que o Luiz dá pra gente. Ele já falou que a redução de remédios, que a quantidade de... o remédio que ele tomava, ele já toma bem pouco hoje, mas ele falou que do pouco que ele tomava, ele já está reduzindo. O trabalho está fazendo um bem para ele imenso. Ele está tendo uma inserção social que ele não tinha, ele está retomando a convivência com amigos, usando o Facebook, esses meios sociais, uma coisa que ele não usava porque ele tinha um pouco de pânico. Hoje ele está ele está combinando de sair para ir ao cinema com a gente. Então é isso, acho que o projeto, além de tudo, serve para isso, né? Eu acho que, além do bem que faz para a gente, para o público, tem esse lado humano que faz o olhinho da gente brilhar. Enfim, aqui só alguns exemplos de jogos de criação, né? Algumas pessoas acham que os educadores estão ali só para atender o público, mas a gente tem um trabalho de bastidores incrível, a gente trabalha para conhecer o nosso público e pensar coisas para o nosso público, então a concepção de recursos para transposição de linguagem, o tempo todo pensando como que a gente vai pensar num jogo ou numa atividade para uma pessoa que tem ou para uma criança, uma pessoa com uma deficiência intelectual, uma cognição diferente da minha. É um trabalho de campo e de bastidor muito grande. Isso foi uma peça teatral que a gente fez com os dois residentes surdos em Libras, então foi muito legal porque foi inteiro feito em Libras e com a tradução em português. E bacana, porque as crianças puderam conhecer, ter uma linguagem com a Libras, com surdos, que elas não sabiam, elas nunca tinham visto, e ao mesmo tempo viram também ali em português, e depois a gente explicou para elas o que era Libras. Então isso é um trabalho de educação que é feito com o público.